E aí, galera lotequeira, estamos aqui com mais um palpite para a loteca, desta vez para o concurso 921, que tem uma premiação estimada em R$ 300.000, para quem acertar os 14 jogos. Galera, de antemão, deixe seu like e se inscreva no canal. Galera, quem é inscrito no meu canal sabe que eu avalio os jogos ocorridos pela loteca, ou seja, os históricos da loteca. No jogo 1 temos Valladolid e Real Madrid. Vamos ver se eles se encontraram pela loteca. Não existe confronto entre Real Madrid e Valladolid. Vamos analisar só jogos ocorridos em casa do Valladolid e jogos fora do Real Madrid. É o que pede a loteca. Foram dois jogos. O Valladolid jogando em casa nunca venceu, empatou um e perdeu outro. Isso representa 50% de empate, 50% de derrota. Marcou um gol, sofreu dois, tem menos um negativo. Já o Real Madrid tem 12 jogos pela loteca, jogando só fora. Venceu 6, isso representa 50% de vitória. Empatou 3, representa 25% de empates. E perdeu 3, representa 25% de derrotas. Então, galera, meu palpite aqui é Real Madrid, coluna 2. Visitante, coluna 2. Jogo 1. Jogo 2, Curitiba e Ceará. Campeonato Brasileiro da Série A. Analisando os históricos, os jogos passados pela loteca. Existe 4 confrontos entre eles, 5 confrontos entre eles, jogando fora e casa. Coritiba jogando fora e na casa do Ceará. Aqui, galera, a amostra é pequena. A amostra só se encontraram entre eles. Coritiba jogou uma vez e venceu o Ceará. O que a loteca pede é esse jogo aqui. Curitiba jogando dentro de casa. Venceu uma vez, tem 100% de vitória. Mas a amostra é muito pequena, só um jogo só. Eu vou analisar todos os jogos que ocorreram entre eles, dentro e fora. Então aqui já leva vantagem o Ceará, de 5 jogos que jogaram entre Curitiba e Ceará. O Ceará venceu 3. Isso representa 60% de vitória. Empatou um, 20%, e perdeu outro, 20%. Já o Coritiba, enfrentando o Ceará, foram 5 jogos, só venceu uma vez, que foi esse jogo, o único jogo em 2007, pelo concurso 283. O retrospecto é bem favorável ao Ceará. Então, meu palpite aqui vai ser coluna 2. Coluna 2, apesar da única vitória que o Coritiba jogando em casa venceu, mas aqui eu vou optar pela coluna 2. No jogo 3, Fortaleza e Bahia. A hegemonia do futebol de Fortaleza sempre está ganhando do Bahia, né? Tanto Ceará como Fortaleza ganha do futebol baiano. Então, mas analisando os históricos aqui da loteca, no jogo 3, existe confronto entre eles. Foram 6 confrontos. Desses 6 confrontos entre Fortaleza e Bahia, o Fortaleza venceu 3, isso representa 50% de vitória. Perdeu 3, isso representa 50% de empates. Aliás, empatou 3, isso representa 50% de empate. E nunca perdeu para o Bahia jogando em casa. O Fortaleza nunca perdeu para o Bahia jogando em casa. Mas, galera, aqui eu vou optar então na coluna 1, jogo 1, jogo 3, coluna 1. Mas aqui também ainda vou colocar aqui que o Bahia está desesperado para fugir do rebaixamento. Vai ser coluna do meio também. Jogo 4, pelo campeonato italiano, Sassuolo e Bolonha. Retrospecto entre eles, jogando pela loteca. Nunca se encontraram.
Mas aqui vamos analisar os jogos só em casa do Sassuolo. Foram 5 jogos jogando em casa. Só ganhou uma, só venceu uma vez, que foi aqui em 2017. Empatou uma e perdeu 3. O retrospecto é bem negativo do Sassuolo jogando em casa. Já o Bolonha tem 7 jogos jogando fora. Nunca venceu jogando fora. Empatou 4 vezes e perdeu 3 vezes. Galera, é jogo com carinha de empate. Não tem dados estatísticos entre eles. Vamos analisar aqui se existe pela tabela do italiano. Tabela do italiano aqui, o Sassuolo está em oitavo lugar. Já o Bolonha, Sassuolo em oitavo lugar, só tem uma vitória. Dos 5 jogos, só tem uma vitória. Nos 5 últimos jogos, só tem uma vitória. Tá perdendo mais e empatando mais. Já o Bolonha tem, dos últimos 5 jogos, ele tem um empate e 2 vitórias e 2 derrotas. Galera, eu vou aqui optar pelo jogo do meio, coluna do meio. Mas quem quiser apostar na zebra, vá de Bolonha. Bolonha. No jogo 5, Milan e Inter de Milão. Campeonato italiano, outra vez campeonato italiano. Se eu não me engano, o Milan está em segundo lugar e o Internacional em primeiro lugar. O Inter de Milão vem de uma sequência de... Nos últimos 5 jogos, ele venceu 4 vezes, empatou 1. Nunca perdeu, ainda não perdeu nesses últimos jogos, está invicto, né? Já o Milan, dos últimos 5 jogos, ele teve 2 derrotas e venceu 3 vezes. O retrospecto é bem favorável ao Internazionale, a Internazionale. Mas analisando os confrontos históricos entre eles, histórico da Loteca, se encontraram 2 vezes pela Loteca, no concurso 789 e no concurso 42. E o Milan tem uma vitória, isso representa 50%, um empate 50%, e nunca perdeu pro Inter jogando dentro de casa. Para Inter de Milão, nunca perdeu. Então, galera, o retrospecto aqui é Milan e empate, porque tem 50% de empate e 50% de vitória. Eu vou de coluna 1, Milan. E é clássico, galera, é clássico. Apesar da liderança da Inter de Milão. Mas aqui eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Mas quem quiser é jogo com cara de triplo, por causa da liderança da Internacional, né? Da Inter de Milão. Então, galera, aqui eu vou optar por triplo. Jogo 6, campeonato inglês. Campeonato inglês, Arsenal e Manchester City. Analisando os históricos, a tabela, tabela de classificação, o City lidera invicto com 5 vitórias nos últimos jogos, 5 vitórias, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Já o Manchester está na vice-liderança atrás, mas dos 5 últimos jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Galera, aqui é mais jogo de empates, mas vamos analisar aqui os jogos passados, histórico da Loteca. Nunca se encontraram, aliás, se encontraram sim. E o Manchester venceu, isso representa 100% de vitória. O Manchester jogando na casa do Arsenal
pelo concurso 14 em 2019. Aliás, concurso 881 em 2019. No jogo 14, ele venceu de 3-0. Mas a amostra é muito pequena. Eu vou continuar aqui analisando jogos dentro e fora do Arsenal. Galera, são 14 jogos do Arsenal. Desses 14 jogos, venceu 10. Isso representa 71%. Nunca empatou e perdeu 4 vezes. Isso representa 29%. Já o Manchester, quando sai, jogando fora, tem 63%. De 8 jogos, ele venceu 5. Isso representa 63%, né, galera? Galera, é jogo aberto. É jogo aberto aqui. Arsenal, coluna 1. E Manchester City pela liderança. E também não perde, né? Arsenal, coluna 1 e 2. No jogo 7, Atalanta e Napoli. Atalanta e Napoli. Campeonato italiano outra vez. Analisando os históricos da Loteca. Nunca se encontraram. Nunca se encontraram. Vamos analisar os jogos dentro de casa do Atalanta de Bergamo. São 7 jogos. Desses 7 jogos só venceu 2 partidas. Poucas partidas. Empatou uma e perdeu 4. Muitas derrotas dentro de casa, hein? Quando joga pela Loteca. Isso aqui é histórico da Loteca. Já a Napoli tem 5 jogos. Desses 5 jogos, jogando fora, ele venceu 3. Empatou 1 e perdeu 1. Galera, é coluna 2. Coluna 2 aqui. Coluna 2 do Napoli. Mas analisando aqui se também pelo campeonato italiano, né? Napoli é a quinta colocada. E o Atalanta vem logo atrás. Mas aqui eu vou colocar uma coluna do meio, né? Pelo fator casa. Coluna do meio. No jogo 8, Atlético de Bilbao e Vila Real, Campeonato Espanhol. Galera, aqui eu vou optar jogando, analisando os históricos, né? Não existe confronto, aliás, existe um confronto entre eles. Existe um confronto entre eles. 100% de vitória do Vila Real jogando na casa do Atlético de Bilbao. Pelo concurso 47, há séculos passados, em 2003, no jogo 11, ele ganhou de 1-0, mas a amostra é muito pouca para ter uma análise concreta. Então, vou analisar aqui, nos históricos da Loteca, os jogos dentro e fora do Atlético do Vila Real, né? Do Vila Real. Vila Real aqui, galera. O Vila Real tem esses jogos aqui. Vila Real. Foram 9 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 jogos. 9 jogos do Vila Real jogando fora. Desses 9 jogos, ele venceu 5. Isso representa 56%. Empatou 3. Representa 33%. E perdeu apenas uma, jogando fora, pelos históricos da Loteca. Já o Atlético de Bilbao tem 7 jogos, venceu apenas um, jogando dentro de casa, só venceu um jogo nos históricos da Loteca, empatou 4. Isso representa 57%, quer dizer, é mais empate do que vitória e derrotas, né? Então, galera, aqui eu vou optar pelo bom desempenho do Vila Real, Vidia Real, em vitória dele fora de casa, vitória do Vidia Real fora de casa e empate, já que o Atlético de Bilbao gosta de empatar quando joga pela Loteca. Então fica coluna do meio e coluna 2 no jogo 8. No jogo 9, clássico, decisão,
Final. Jogo para triplo, galera. Mas vou analisar os históricos aqui da loteca. Líder contra vice-líder. Internacional é o líder. A diferença é apenas um ponto. E o Flamengo quer tomar essa liderança para ser campeão. Vamos analisar aqui o histórico da loteca entre Flamengo e Internacional. Foram 10 jogos, se encontraram 10 vezes nos históricos da loteca. O último concurso que o Flamengo encontrou, jogando em casa o Internacional, foi pelo concurso 798, em 2018, no jogo 3. Mas aqui foram 10 encontros. Desses 10 encontros, o Flamengo venceu 5 vezes o Internacional. Isso representa 50% de vitória. Empatou 2. Isso representa 20% e perdeu 3. 30% de derrota. Pela maior porcentagem aqui, 5-3, mas está bem apertado. 5 vitórias contra 3 do Internacional. Tá bem apertado, galera. Era jogo para duplo aberto, né? Mas aqui eu vou optar pelo Flamengo. Flamengo aqui vai botar uma moral aí para tirar a liderança. Mas também como eu acho que vem fechado, vem bem fechadinho, eu vou optar aqui pelo empate. Fica duplo fechado no Flamengo. Jogo 10, Corinthians e Vasco. Analisando os históricos do Corinthians e Vasco pela loteca. Se encontraram 11 vezes. São 11 jogos entre Corinthians e Vasco pela loteca. Só jogando pela loteca. Desses 11 jogos, o Corinthians venceu 8 vezes o Vasco. 73% de vitória. Empatou 3, 27 e nunca perdeu jogando em casa para o Vasco. Galera, é jogo 1, coluna 1. Coluna 1 pode ter zebra, né? O Vasco aqui, o Corinthians vai rebaixar o Vasco de vez. Pelos históricos da loteca, é isso que a loteca está dizendo. Jogo 11, Sport e Atlético Mineiro. Analisando os históricos da loteca, existe confronto entre eles, são 8 jogos. O Sport, desses 8 jogos, o Sport venceu 4 vezes o Atlético Mineiro, jogando na sua casa. Jogando na casa do Sport, na Ilha do Retiro, venceu 4 vezes. 2 empates, 2 derrotas. Galera, é coluna 1. É coluna 1 que tá dizendo, né? Mas vamos ver, é só optar pela essa zebra. O Atlético não é muito confiável, não. Mas o Sport é zebra aqui nesse jogo, né? Mas como é zebra, eu vou. E eu acho que é o terceiro lugar colocado, o Atlético Mineiro. É o terceiro colocado. O Sport. Onde está o Sport aqui? Em 14º lugar. Então, galera, eu vou pela força também do Atlético, né? Em terceiro lugar, duplo aberto. Mas o jogo tá caro. Mas aqui eu vou tirar alguns duplos no final. Jogo 12, Santos e Fluminense. Santos e Fluminense pelo jogo 12. Se existe histórico entre eles, existe histórico. Foram 10 confrontos entre Santos e Fluminense. Desses 10 confrontos, o Santos venceu 7 vezes. O Fluminense na Vila Belmiro, 70% de vitória. Empatou uma e perdeu 2. Galera, aqui a loteca está dizendo, o histórico da loteca está dizendo que é Santo Seco. Santo Seco. No jogo 13, penúltimo jogo, Grêmio e o Atlético Paranaense. Analisando os históricos da loteca, foram 12 jogos entre eles. Desses 12 jogos, o Grêmio venceu 7 vezes o Atlético Paranaense. Empatou 5 e nunca perdeu para o Atlético Paranaense jogando lá na sua arena. Galera, então aqui a loteca está dizendo aqui que é coluna 1, 58% e empate também, que é empate, quantidade alta de empate, né? 7-5. 7 vitórias e 5 empates. Então é coluna 1 e coluna do meio.
Coluna um e coluna do meio. E o jogo caro, partiu para R$ 1.152. Eu vou tirar duplos. No jogo 14, Goiás, o desesperado Goiás, se segurando no último fio, vai enfrentar o Bragantino, que tem tem bom desempenho aí, tá tendo bom desempenho. Galera aqui também, ó, o Corinthians aqui tá lutando por Libertadores, né? Aí vai rebaixar de vez o Vasco, que ele pensa primeiro nele, né? Quer nem saber da situação do Vasco aqui. Sim, voltando ao jogo 14, vamos ver se existe histórico entre eles. Goiás e Bragantino nunca se enfrentaram pela loteca. E o programador gosta de escolher o Goiás, né? Escolheu vários jogos do Goiás aqui, ó. Jogando dentro de casa, o Goiás. E o Bragantino também, ó. Vários jogos do Bragantino jogando fora. Existe confronto do Goiás contra do Bragantino contra o Goiás, mas o Bragantino jogando na casa do Goiás. Foram duas vitórias e um empate. Retrospecto bem favorável ao Bragantino, mas só que a Loteca está pedindo. A Loteca pede Goiás e Bragantino, não Bragantino e Goiás. Foram três confrontos e esses três confrontos tá bem favorável ao Bragantino. Muitos jogos do Goiás. O programador gosta de escolher times. Foram 286 jogos, só o Goiás jogando em casa contra esses times todos. 286 jogos. Desses 286 foram 158 vitórias. Isso representa 55%. Empatou 69, 24%. E perdeu 59%. Galera, tá bem favorável aqui a vitória do Goiás, né? Já o Bragantino jogando fora da sua casa tem 67 jogos. Desses 67 só tem 10 vitórias, galera. Muito pouca vitória. 18 de empate e 39 derrota, 58%. Galera, aqui é Goiás, galera. A Loteca está pedindo que jogue Goiás no jogo 1. Mas aqui eu vou optar também pelo Bragantino, que está atualmente. E o futebol é o momento. Ali é o histórico da Loteca, né? Mas o futebol é o momento. O Bragantino aí tá sufocando os adversários, sufocou o Flamengo, deu um calor, ganhou por goleada do São Paulo, sufocou o Inter na casa dele, o vice-líder, o Inter que era vice-líder, agora tá líder, o líder sufocou lá. Então vou dar um voto de confiança aqui ao Bragantino. Então, galera, meu jogo ficou muito caro, 2.304, que nem pode na loteca, não pode 9 duplos e um triplo. Só pode 9 duplos. O máximo que a loteca aceita é 9 duplos. Mas aqui passou, porque tem um triplo. Aí não aceita esse tipo de jogo. Então, galera, aqui eu vou tirar no jogo. Vou tirar o Bahia. O Bolonha. Vou tentar com cara de empate. Tá com cara de empate aqui. Mas eu vou deixar um empatezinho aqui. Aqui nesse triplo eu vou deixar duplo aberto, que é clássico. Manchester United. Vou deixar esse jogo aqui duplo aberto mesmo. O Napoli tá com cara de empate. Villarreal e Atlético de Bilbao e Villarreal tá com cara de empate. Flamengo e Internacional deixa aqui. E o jogo do Grêmio. Pronto, ficou meus 5 duplos. Que a Loteca aceita 5 duplos, que dá o total de R$ 48.
Galera, esses foram os meu palpite aí desta semana. Fique com Deus, boa sorte a todos. Fui!